Nós vamos falar agora com o repórter Guilherme Mendes, que está inclusive em uma embarcação usada para fazer buscas em áreas alagadas, e a gente percebe que o trabalho continua porque o nível de água continua bastante elevado. Guilherme, as suas informações, bom dia para você. Olá, tudo bem, Gotino? Bom dia a todos que acompanham o nosso plantão. Agora são 9 horas da manhã e as buscas elas não param e começam cedo. Assim que amanhece é o sol, o dia claro é que determina quando os trabalhos começam. A gente está aqui no bairro Sarandi, na região norte da capital gaúcha. Esse bairro aqui, essa região, ela foi considerada ontem à noite pelo próprio governador do estado do Rio Grande do Sul uma área de alto risco, inclusive com ordem de evacuação. A gente vê várias casas. Olha o cenário, Gotino, é impressionante o nível da água das ruas. Aqui tem mais de 2 metros de altura. Esse daqui é o segundo andar de uma casa. A gente está na Avenida Faria Lobato, obrigado. É uma avenida bastante movimentada e é impressionante aqui, por exemplo, olha aqui desse outro lado. A gente consegue ver desse lado, Gotino, é um ponto de ônibus. Ali tem um ponto de ônibus. A gente só vê a mancha do telhado embaixo d'água. A plaquinha que sinaliza o ponto de ônibus, a parada, ela está totalmente encoberta. A gente vê que a água tomou conta de toda essa avenida, assim como boa parte do bairro. Olha aqui, ó, essa placa. Essa placa indica que aqui antes parava ônibus, só que a gente não vê nada, tá tudo para debaixo d'água. E além dessa avenida Faria Lobato, essa outra aqui é a Alcides Maia. A gente está chegando, vamos pedir um pouquinho para acelerar o barco, só para a gente conseguir mostrar esse cenário. A gente vê que esse cruzamento, ele está totalmente alagado. São casas, estabelecimentos comerciais, tudo tomado pela água. Inclusive, o cenário que a gente vê aqui, se a gente puder perceber na avenida, que tem um canteiro central, desse lado aqui, Danilo Kaufmann, a gente consegue ver o cenário, entrando nessa rua aqui, por favor, a gente vê que lembra o meu tempo de coberturas na Amazônia. Parece que eu estou navegando entre os rios da Amazônia, porque a copa da árvore é a única coisa que ficou pro lado de fora. Então a gente vai entrando, vai andando e até inclusive tomando cuidado com a fiação elétrica, porque olha a altura da água em comparação aos postes. A gente vai andando, quase encostando a cabeça nos fios. A gente tem que tomar muito cuidado, passar devagar, e o cenário que a gente vê, inclusive ali, ó, um freezer do lado de fora. Tem freezer, tem geladeira, tem casas completamente submersas. São mais de 90 mil pessoas que moram aqui neste bairro, no bairro Sarandi, que foram obrigadas a deixar as casas. Pessoas que saíram, estão alojadas em casas de amigos, de parentes e também em abrigos que tem ao longo aqui da cidade de Porto Alegre. A região norte é uma região que tem muitas habitações e é uma região onde as pessoas que trabalham no centro, elas moram. Então, muitas dessas pessoas, elas moram aqui e trabalham no centro e precisam ir e voltar sempre. E com a chuva, muitas foram surpreendidas e não conseguiram voltar para casa e ver a situação que fica. E aí, o cenário que a gente vê hoje é esse, de completa destruição. Gotino, o que aconteceu aqui? Para explicar um pouco. Porto Alegre tem vários diques. O que são os diques? São aqueles canais construídos pelo governo para quê? Para quando o lago Guaíba ele enche, a água, para não transbordar, vai para esses diques. Só que em muitos pontos, com as chuvas nas cabeceiras, esses pontos eles acabaram transbordando e essa água ultrapassou os diques e aí começou a avançar nos bairros. A gente está próximo de um dique que fica a mais ou menos 1 quilômetro daqui e ele recebe água dos rios onde teve as chuvas nas cabeceiras. E aí essa água transbordou esse dique. Houve um reforço, inclusive, para tentar elevar a altura desse dique, mas infelizmente não foi suficiente para conter toda essa água. Aqui esse bairro ele recebeu a ordem de evacuação. São mais de 90 mil pessoas que foram obrigadas a sair daqui por medida de segurança. Muitas casas saíram às pressas, as pessoas saíram às pressas. Por isso, muitos animais ficaram para trás, deixados para trás, que foram retirados ao longo da semana. O Sandro, ele é um dos voluntários que está aqui com a gente, acompanhando inclusive desde o início todas essas buscas. Ele largou o emprego, largou a família, veio para cá porque esse é o bairro onde você nasceu, foi criado e é o bairro onde a gente percebe que precisa de muita ajuda. Sandro, primeiro foi tirar as pessoas. Exatamente, primeiro é resgatar as pessoas, né? Para a vida humana, em primeiro lugar. Depois os animais, né? O pessoal saiu tudo rápido, não conseguiu pegar muita coisa. Muita gente que tentou salvar
tipo nos condomínios, tentou salvar, as outras pessoas acabou ilhado, perdendo o carro, perdendo tudo. A água subiu muito rápido, muito rápido, entendeu? O pessoal não acreditou que ia acontecer. Em 2013 aconteceu, só que estourou um dique só, que foi o dique da Fiergs, sabe? E dessa vez agora, como a água veio do Guaíba também, acabou vindo pelo aeroporto e encheu o dique da Vila Brasília. Aí o que aconteceu? Inundou o nosso bairro dessa maneira que vocês estão vendo aí. Não tem como explicar isso aqui, é triste, entendeu? Em 42 anos de Sarandi eu nunca vi, sabe? Eu não imaginei que eu ia ver essa cena, entendeu? Olha a tristeza disso aí. Gotino, é impressionante a gente ver, desculpa, Sandro, a gente vê, não sei se o Danilo vai conseguir, tá bem ali, Danilo, no eixo, os móveis, olha o ponto que chegou as famílias para tentar salvar o pouco que se conquista. Uma geladeira em cima do telhado. A gente vê ali o desespero do morador em erguer tudo para conseguir diminuir, minimizar esse prejuízo. Gotino, eu estou com quase 20 anos de experiência jornalística, 20 anos de reportagem, eu nunca tinha visto um cenário como esse, de tamanho desespero desses moradores, viu, Gotino? Conversando com você, porque a imagem ela é impressionante e ela é mais impressionante ainda quando a gente se dá conta que já são 11 dias que as águas começaram a subir. Não na quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, se eu não me engano, 1º de maio, que foi o feriado, dia do trabalho. E hoje nós estamos no Dia das Mães, e o que era para ser um domingo de alegria, de saudade, de reencontro, muitos filhos, filhas vão tomar o café da manhã com a mãe, ou se prepara para o almoço em um restaurante ou em casa mesmo. Então esse domingo está sendo com uma imagem de... até parece uma cidade fantasma, porque as pessoas que estavam aí foram retiradas. Algumas, poucas, continuam se mantendo dentro de casa com medo de assaltos, com medo de que a casa seja saqueada. E o Guilherme está mostrando para a gente, dando uma volta, o barco está na altura do telhado. Ele precisa se abaixar em alguns momentos ali por conta da fiação. Quer dizer, quando você passa por aí, dificilmente você encontra alguém nessas casas. Parece até uma cidade completamente vazia, porque as pessoas estão em abrigos. Algumas resistiram em ficar, resolveram sair nas últimas horas. Ontem, 10 mil pessoas deram entrada em abrigos, ou seja, ontem 10 mil pessoas saíram de suas casas que ainda estavam resistindo, mas perceberam que a água continua e que a enchente continua, e nós já estamos falando de 10, 11 dias de cheias no Rio Grande do Sul. Guilherme, pode atualizar o noticiário, continuar nessa imagem aí, porque é impressionante nesse domingo de manhã, e os pinguinhos na lente mostram que a chuva não para, né? Pois é, a chuva não para, viu, Gotino? A gente percebe que choveu durante a noite toda, a madrugada toda, e não para a chuva. E junto com a chuva, Gotino, vem o frio. A gente está aqui há mais ou menos 40 minutos já navegando pelo bairro. Olha que coisa, navegando pelo bairro. A gente está navegando aqui pelo bairro e a gente percebe que conforme vai chovendo, vai ficando cada vez mais frio. Bem como você pontuou, viu, Gotino, as pessoas, elas estavam aqui, muitas não acreditavam que a água iria tomar essa proporção. Olha só, uma vila inteira, só com o telhado de fora, só o telhado para fora d'água. Então essas pessoas, muitas delas não acreditaram, vai subir toda essa água, e aí elas resistiram até onde conseguiram. E num segundo momento, existe hoje uma certa vigília. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm de manhã para cá, passam o dia para evitar esses saques, que muitas têm medo de ter as casas invadidas para ainda levar o que tem. Inclusive a gente está agora navegando rumo a um condomínio residencial onde são apartamentos que as pessoas elas estão ilhadas, recebendo doações pelas janelas porque elas não conseguem passar por debaixo onde fica a escada. E elas também não quiseram sair porque ali sim, como tem muitos andares que a água não atingiu, elas poderiam serem saqueadas. Gotino, para vir para cá, a gente veio da região sul. Isso é um outro ponto que eu achei muito interessante, que ao longo da região sul para norte, ou seja, a gente cortou a capital gaúcha, a gente passou por várias barreiras, umas impedindo a passagem, porque não vão por aí porque está muito alagado, vocês não conseguem passar com o carro, outras alertando, olha, está perigoso, cuidado, aí tem risco de alagamento, está chovendo, porque toda essa região norte de Porto Alegre, ela está ameaçada, ela está em risco de a qualquer instante a água voltar a subir. E essas pessoas também, elas ficam muito preocupadas, porque quando elas chegam aqui, a gente
vê que não tem para onde voltar. Então a gente vê que são casas todas destruídas e um cenário totalmente de desolação. A gente vê que é muito triste ver esse cenário. E o Sandro, como falou que mora mais de 40 anos, né, Sandro, aqui, você tentar convencer uma pessoa, você havia inclusive comentado comigo que em alguns casos chegou a tentar convencer o morador de que era importante sair da casa. Com certeza, avisei o pessoal, falei, né, porque a chuva estava vindo do Guaíba também, tinha previsão já de estourar os 2 diques, como em 2013 eu falei, já tinha estourado só um e alagou boa parte aqui do bairro. Com os 2, com certeza, o cenário ia ser esse aqui, ó. Falei pro meu irmão, inclusive, tentei avisar o pessoal, sai. Consegui recolher um pouco das minhas coisas também, perdi um pouco, né, tentando salvar os outros. E não deu tempo, né? Não deu tempo, só que aí é um descaso total, eu acho, né? Pois é, viu, Gotino? Nós chegamos aqui no residencial, é uma comunidade grande, olha a quantidade de prédios aqui, a entrada, o que antes era a guarita, a gente está entrando aqui, ó, por cima da guarita do prédio. Aqui o prédio, a guarita está totalmente encoberta, as pessoas, inclusive lá na janela, olha lá, na janela, a gente está acompanhando para ver, vamos ver se a gente consegue passar ali por perto. Vamos encostar ali, o Guilherme, que é o piloto aqui do barco, a gente vai tentar chegar aqui porque olha só os carros ali também, ó, todos os carros que estavam estacionados, a gente literalmente passou por cima da guarita do prédio, a guarita de segurança, a gente tá andando aqui, inclusive tem que tomar cuidado porque tinham muitos carros estacionados tanto na rua quanto aqui no condomínio, em alguns pontos a gente não consegue... Tem gente na janela ali, hein? O barco. E aí a gente, chegando nesses locais, tem sim, Gotino, a gente está tentando chegar próximo a ele, inclusive, para a gente tentar ver como está a situação. Tudo bem? Nós estamos ao vivo na Record, um plantão jornalístico para justamente mostrar essa situação do Rio Grande do Sul, mostrar como estão os bairros mais atingidos, tentar chegar um pouquinho mais perto dele para ver se eu consigo, ao menos, conversar com o morador. Sim, a gente tem que fazer uma aproximação até com bastante tranquilidade. Provavelmente essa janela quebrada até para a entrada dos donativos, né? A gente percebe o barco aqui, ó. Vamos atravessar aqui, atracar. Opa! Qual é o nome do senhor? Seu Cláudio. Tá. Seu Cláudio, tudo bem? Bem não tá, né? Como é que eu posso fazer uma pergunta? Tô melhor que muitos. Seu Cláudio, prazer, Guilherme. Somos do Jornal da Record, estamos acompanhando essa situação. Passamos por várias ruas completamente alagadas, são casas destruídas. A minha pergunta é, o senhor permanece? Permaneço, a princípio eu permaneço, até quando baixar totalmente, né? Quando baixar totalmente eu permaneço. Como está a situação? Como está passar dia após dia? A princípio, né, o que é mais importante, comida e água a gente tem, entendeu? Para vários dias, porque a água, praticamente toda bote que passa aqui, o barco, eles sempre deixam alguma coisa de água. E já deixaram marmita aqui para nós, e a alimentação a gente tem bastante alimentação, né? Só não tem carne, né? Por causa da geladeira que não tem como ter carne. Hoje o senhor está sem energia, água tem para tomar banho, fazer as... Tem água sim. População funcionando. Isso, não tem gás e energia elétrica por enquanto, né? Mas assim que baixar a água e as caixas da luz tiver coisa, com certeza eles vão ligar a água, né? Hoje eu vi que... A mesma de quantas famílias? Aqui são 25 blocos, cada bloco tem 20 famílias, né? Muitas famílias vivendo assim. Que moraria no terro, seriam 100 famílias, praticamente perderam tudo, né? Ficou água quase batendo no segundo piso, né, quem se diz. Não chegou no segundo piso, mas... O senhor trabalha? Trabalha com o quê? Eu sou açougueiro. Açougueiro. A gente passou inclusive por alguns açougues aqui e tudo foi perdido pela água. Sim. O açougue que eu trabalho, a princípio, né, eu falo com o meu patrão, já falei 2 vezes com ele, a princípio lá não tem como pegar água, né? O meu serviço é na Antônio de Carvalho, lá não chegou água. Mais perto que chegou foi na Ipiranga, lá embaixo, ó. A princípio tá lá. E outra, não tem como vir carne, né? Então não tem. Trabalhar não adiantava eu ir trabalhar. Então é melhor eu ficar aqui. Eu cheguei a falar com ele, pedir tipo dispensa, né? Ele disse, não, pessoal, teu problema, depois a gente conversa. Aí com o senhor tem quantas pessoas? Eu e minha esposa. E mais meu gato, né? Que a gente chama de filho também, né? Com certeza, é um filho. Parentes na região, o senhor tem outros filhos também em áreas antigas? Esse daqui eu tenho pra ir. 3 que estão bem... Onde eles têm lá não tem água, eles não têm água, né? Mas a água não chegou, o alagamento não chegou. Eles moram na Portados, os 3. E eu tenho da minha enteada que mora na Restinga, onde a Restinga também não chegou água, né? A princípio. Tá certo, seu Cláudio, muito obrigado pela atenção, muita força e tenha certeza que essa água vai baixar e tudo isso vai passar e o senhor com certeza vai ficar em uma situação
bem melhor. Gotino, tá aí o seu Cláudio, é o exemplo de várias famílias enfrentando essa mesma situação aqui no bairro Sarandi, região norte de Porto Alegre, uma região bastante atingida e que continua em alerta, já que com as chuvas nas cabeceiras, toda essa região, a água pode voltar a subir, viu, Gotino? Estou aqui a postos, a qualquer instante pode chamar a gente.